Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Degustando Séries. Assim como O Senhor dos Anéis, a gente está na metade da temporada da Casa do Dragão. Não cansa de surpreender a gente, porque é muita história para contar. Verdade. E como vocês ouviram aí, tô aqui com a Alicia de novo. Olá, vocês aí que nos ouvem, seja do seu computador, no celular, aonde você estiver agora também. No ônibus, no conforto do lar, qualquer lugar aí, lavando louça. Exato. Então sejam todos muito bem-vindos. Aconteceu bastante coisa de novo nesse episódio, né? Importantíssimos. Importantes de novo. Nem querendo vender o podcast não, mas é porque aconteceu mesmo. A gente vai comentar tudo aqui, né? E a gente pede Exato. sempre para vocês comentarem com a gente aí no Instagram, no @multiverso.da.geek, né? Então a gente está com esse novo Instagram. Aconteceram algumas coisas, né? O Josimar já explicou Universal que houve, então é por isso que a gente está com essa página nova agora. Então todos os podcasts vão ser postados por lá. Então se você quiser comentar com a gente, seguir a gente, multiverso.da.geek. Se você quiser seguir a gente aqui também, em particular, tem o meu, que é o Nerd Kit, com 2 T's no final. E tem a Alicia, que é Pretty Lee e Pretty Lee Makeup, que são os Com trabalhos 2 T's no meio. com 2 T's no meio, que é o trabalho dela de maquiagem, cosplay. Quem quiser nos seguir aí, trocar uma ideia com a gente, certo? Então, sem mais delongas, bora para os comentários rápidos. Degustando séries. Dracarys. Alicia, assim, se a gente comentou lá no episódio 3 que, puta, a gente quer não só trairagem e fofoquinha, mas a gente também quer politicagem, conseguimos, porque esse mostrou a diferença do que é amorzinho e o que é política, assim, na cara. Sim. Ficou bem assim pra todo mundo, né? É o primeiro episódio aí que a gente tem com direção e roteiro por mulheres. Exatamente. Finalmente, parabéns. Mas então, assim, sem spoilers, eu acho que de novo eles acertaram no nome do episódio, que é Nós Iluminamos o Caminho. Ou seja, iluminamos o caminho por quê? Porque esse episódio vai realmente começar a definir quais são os lados que quem está assistindo e está participando da história ali, né? Sendo levado para esse mundo, vai escolher o que é certo e o que é errado dentro da sua perspectiva. Eu tô achando muito legal a forma que eles estão abordando isso. Fazer você ver que nem todo mundo que é bonzinho, nem todo mundo que é malvado, nem todo mundo com um tipo de intenção é só aquela intenção, tem outras por baixo. Personagens cada vez mais envolventes, personagens cada vez mais profundos, personagens que estão chegando agora, que para os próximos episódios vão ter ainda mais relevância. Eu não sei você que está escutando e você, Léo, que está escutando a minha agora, se você sentiu a mesma coisa que eu, que esse episódio ficou com um gostinho de final de temporada. Porque a gente está tendo uma quebra, né? Agora a gente vai se despedir do elenco que tá fazendo parte dos personagens mais novos e estamos partindo para personagens mais maduros. Vamos ter outro salto temporal aí pra frente, para os próximos episódios, mas é um episódio de despedida. Né, e eu achei que ficou com aquela sensação um pouco corrida, né? Mas que eles entregaram tudo para fechar esse primeiro ato. Eu concordo, assim, tenho o mesmo sentimento de final, não de temporada, mas final de ato mesmo, né? Já fechou, e agora vai ter que se passar um tempo, né? Pelo que já foi mostrado, vai passar um tempo e elas vão, né, tá adulto e vai se despedir de uma parte do elenco aí. Que eu acredito que deva ter alguns flashbacks ali. Eu só espero que eles não apelem muito pra isso, porque flashback... Torcendo porque as atrizes são incríveis. Que
incríveis. Trouxeram desde a inocência da personagem e um amadurecimento ou de atuação, desde de um olhar triste a um olhar mais imponente. A gente tá vendo não só as personagens crescendo ali, mas a gente também tá vendo um amadurecimento ali de atrizes e atores muito promissores aí para as futuras séries que a gente pode Então é acompanhar. isso, né? E, né, eu sei que tem muita gente que reclamou que tinha que acontecer mais coisa antes delas crescerem, deles crescerem, mas eu acho que pelo segmento da série tá bom. Tá ótimo. E eu acredito que, né, pegando essa questão de flashback, eu acredito que eles devam abordar algumas coisas em flashback para poder, tal, Complementar. talvez preencher algumas lacunas que não foram preenchidas. Eu só espero que eles não apelem muito para isso, porque às vezes um flashback muito arrastado enche o saco, Ah, sim, sim. né? Não, as atrizes, como você bem falou, foram muito bem, excelentes, mas apelar muito para isso, sim, precisa tomar cuidado com isso daí, Verdade. né? Mas vamos deixar por enquanto agora isso para os próximos capítulos, né? Ainda tem bastante coisa da história a ser desenvolvida. Não acredito que vão forçar tanto essas coisas de flashback. Pelo menos eu acredito, porque tem muita, muita ramificação aí das histórias para eles abordarem e precisam de tempo de tela para todo mundo que tá chegando agora, né? Que tá tendo essa primeira experiência com um mundo de Westeros e Essos e dragões, né? Um mundo criado por George Martin agora. Então a gente já acabou até emendando aí, falando das nossas impressões. Se você não assistiu o episódio, vá lá na HBO Max, volta aqui, escuta a gente e troca uma ideia com a gente. Mas se você não liga pra spoiler, então fica aí que agora a gente vai pra parte com spoiler. Spoiler. Dracarys. Bom, nessa parte com spoilers, né? Cara, se o final do último episódio já não teve impacto suficiente, os caras falaram, ah, não, vamos impactar um pouco mais. Por que não? Por que não, né? E já começa uma personagem que eu tava esperando ver, porque eu fiquei muito curioso, que é a Lady Hera. Porra, deve ser da hora. Ela já parece da hora, assim. No cavalo, ela é uma senhora de uma cavaleira, né? Em questão de montaria e tal. Beleza. Dá de cara com o Daemon. E você já reparou que quando o Daemon coloca aquela capa preta. Dá merda. Eu acho que de fato o cara simboliza a morte. Porque parece tipo uma roupa de super vilão, assim. Ele coloca aquela roupa. Bom, vou fazer merda. Né? E o cara, logo de cara, já mata a própria esposa. O cavalo, ela dá uma levantada com o cavalo, assim, na hora de sacar o arco dela, ele vai dar um tapa na cabeça do cavalo, desequilibrando o cavalo, e o cavalo cai em cima dela. Sim, sim. E depois ele termina na pedrada. Que beleza, né? Ainda bem que eles cortaram essa cena. Uma bela forma de se morrer. Não, e ela Brincadeiras à parte. intimidando, né? Falando, não, não vai terminar, seu covarde, e catar uma Sim, pedra. sim. Mas eu achei. Então, eu achei um pouco diferente, né? Pra quem tem contraste aí, quem tá lendo os livros, ou quem já leu os livros, sabe que é um pouquinho diferente, né? É bem interessante a forma como eles quiseram abordar o fato do Daemon precisar se livrar da esposa. A gente tem, em primeiro lugar, o primo dela conversando com ela ali, né? Ele perguntando sobre a caça. E ela falando, tô aqui, tô fazendo o meu dia, né? Tô aqui aproveitando. E a gente pode ver que ao longo do episódio é ressaltado que ela é muito boa na montaria e muito boa na caça. Então fica esse negócio, tipo, como que ela cometeu esse deslize? Entendeu? Então ficou estranho. Todo mundo, ué, o Daemon foi pra lá e aconteceu isso? Tanto é que, mais pra frente, a gente já vai ter o primo dela lá. Vou falar assim, naquelas caçadas dela, viu ela lá e, né, juntou um mais um. E fica um pouco estranho do Daemon dar um tapa no cavalo e o cavalo cair, Sim, mas sim. deve ter alguma explicação pra isso. Eu não entendo. Ele, no caso ali, deixou a entender que foi uma morte acidental, né? O jeito que ele se aproximou, você vê que o cavalo evita, o Daemon até, ele dá
eu acho que um golpe no cavalo, o cavalo tomba com ela e o cavalo cai em cima dela, né? Então, daí ela fere a cabeça, no caso, né? Corpo. Só que, por exemplo, no livro, ela caiu do cavalo e quebrou o crânio em cima de uma pedra, mas ela tava fazendo falcoaria, entendeu? Ela realmente tava ali. Só que ela chega a voltar pra casa e fica ainda uns dias na cama dela até ela voltar. E quando ela sai da cama, falam que ela, tipo, ficou mais um tempo acordada e realmente faleceu, entendeu? Então não foi uma coisa que foi de imediato. Eles realmente podaram essa parte da história, essa parte do contexto da história. Daí, no caso, o Daemon aí voa, assim, pra lá, né? Pra Pedra Runa. E fala que meio que vai se despedir dela, entendeu? Mas aí, vou falar assim, são relatos que tem no livro, mas eles estão adaptando, tanto de forma que a gente compreenda as intenções do Daemon, né, e de querer uma segunda esposa que realmente seja benéfica para ele, quanto a questão de, sim, essa personagem alguma hora ia morrer, então, vou falar assim, eles juntaram dois fatos, colocaram em tela de uma forma que não foge do que é para ser, entendeu? Porque realmente, mais pra frente também, como mencionado, ele vai ser o único herdeiro até então, porque ele é marido dela. E eles não tiveram filhos. É bem montado, né? Na hora que ele vai dar, ele tá chegando, parece o peixe sendo cortado, né? Sim. Aproveitando esse corte é um, é um corte do navio, onde o rei tá indo pra Driftmark. Tá bem ruim o cara, hein? Um cara que é acostumado a velejar por muito tempo, passando mal com a maresia, né? O Viserys em si, não. Mas, vou falar, eu acho que dá destaque no quesito de Targaryens dominam o ar, Velaryon domina os mares. E mostra que o Viserys não tem nada aí que faça ele aceitar o balanço das marés. E você pode ver que na cena eles mostram que a ida para Driftmark é extremamente violenta, né? Você vê o navio chacoalhando lá. Assim, alguns estão de boa, o Viserys, no caso, tá passando mal. A gente vê que o mar não é para qualquer um, principalmente ali perto de Driftmark. E pra você ver como é a política, né? Porque o rei, ele poderia pegar o dragão e poderia ir lá, de dragão. O dragão pousaria ali naquela parte frontal da ilha e acabou. Ele faz a negociação e vai embora. Mas não, ele precisa levar a mão direita, a Rainira precisa ir junto, claro, né? Mas a Rainira Então, poderia ir no é outro que no, dragão. Eu não entendo isso. Por que não, é isso que porque no falta? caso ali é uma comitiva, né? Não tá Ah, sendo uma coisa qualquer, não tá sendo uma visita apenas. Tratado político de casamento, né? Eles sim, estão ali, ele precisa dessa comitiva. Ele precisa das pessoas ali presentes para entenderem o que se está abordando. Ele precisa dessa comitiva, ele precisa da mão do rei, querendo ou não, para poder discutir sobre a aceitação do Corlys se o casamento da Rhaenyra com o Laenor ia a rolar, né? Tanto é que a gente vê logo em seguida o Viserys chegando, cumprimentando o Corlys e tal. A gente tem até o trono de madeira, finalmente o trono de madeira, que eu queria muito ver. A gente tem as primeiras discussões, tipo, se a criança nascer, ela vai ser Velaryon ou ela vai ser Targaryen? O nome vai se manter ou o nome não vai se manter? A gente quer isso. Também tem um pouco do Corlys falando pra Rhaenys que ele queria corrigir uma coisa para ela, né? Que no caso ela é a rainha que nunca foi, ele queria corrigir isso para ela. Vou colocar assim na perspectiva, não é só isso, né? Não é só corrigir isso porque ele ama ela, mas sim dar uma acessibilidade para mostrar que os Velaryon também têm a mão no trono, né? Tem poder ali. Então, reforça também o ego da casa. não, detalhe muito importante aí, no tamanho do ego que o Corlys tem, né? Primeiro, ele não foi receber o rei. Até o Strong fica falando, ué, mas... Esse é um jeito de tratar seu rei? Tanto É, é que aparece os filhos e não aparece o rei. Daí aparece a Lina, né? A Lina falando assim: meu pai não pode porque ele chegou de viagem tem uns dias aí, isso. mas ele tá lá dentro esperando o senhor, pode entrar.
Não. Ué, é só usar de exemplo o próprio Game of Thrones, quando os Lannister vão visitar os Starks, né? Quando o Baratheon vai lá, o Ned acabou de executar um cara longe das propriedades, voltou e ainda foi receber o rei. Desse piloto, é que a gente tenha toda a percepção, né? Porque por mais que eles sejam amigos ali, o Ned sai correndo porque é aquele negócio, é respeito ao rei, né? E a segunda coisa que eu queria destacar é justamente a cena da negociação. O Corlys, primeira posição de cena. Corlys em cima, você vê, ele levanta do trono de madeira para receber o rei ali, mas ele não desce as escadas para mostrar que você é o rei, mas quem manda aqui sou eu. Aquele negócio, você veio me É, procurar. então fala o que você A quer. última vez que a gente se viu, eu dei a deixa, né? Você pode se casar com a minha filha. Tudo foi reforçado o tempo todo por todo mundo ali. Você pode se casar com a minha filha. Vamos unir as nossas casas. Aí agora eu não. Você quer se redimir comigo? Então é você que tá abaixo de mim. O que mostra também que ele tomou conta das negociações. E o Strong, que é o cara mais baixo naquele momento, ele foi para trás. Ali ele tava ali bebendo, onde tinha um banquetezinho ali pronto. Ele ficou ali atrás bebendo, só assistindo. Porque ele viu que ele não ia aguentar. Não vou entrar, não sou louco. Ele sentiu aquilo ali. Ele só ficou olhando. E como gosta de olhar esse cara aí. Mas depois a gente chega nele. Então, e eu senti assim que o Corlys, ele não é um cara bom de negociar. Ele é um cara completamente incisivo, como você bem falou. É o agressivo tentando não ser agressivo. Ele até menciona, né, pra Rhaenys que ele errou, né? Acho que eu exagerei um pouco e tal, mas ele sabia que ele estava no controle da situação. A palavra final é do rei. Isso não tem como, é uma questão de autoridade e hierarquia. Mas você percebe que ele controlou tudo, a negociação inteira. As perguntas foram feitas por ele, eu acho melhor isso, que tal aquilo, porque o rei, além de estar ruim, saúde, e ele queria andar logo com isso porque ele tá desesperado para arrumar um casamento decente e fortalecer a coroa. E ele percebeu isso na hora. E depois, E, depois das negociações, mais uma vez a Rhaenys mencionando guerra. Ela de novo tá prevendo uma merda. Não é a sim, primeira vez que ela tá falando isso. exatamente isso que eu queria mencionar. Que, por exemplo, nessa hora que tá o Corlys conversando com a Rhaenys, é até meio focado e desfocado a máscara do engorda caranguejo. Tipo, acabou de sair de um conflito e a gente vai entrar em outro. Ela passou por essa experiência na própria pele, né? Ela ser a legítima ao trono e mesmo assim o conselho escolher um homem. Então ela já tá temendo querendo ou não, pelos filhos dela. Porque, por mais que a Rhaenyra seja a herdeira, quem diz que realmente é ela que vai pro trono? E o conselho, sabe? De novo, a gente vai estar nesse negócio de bater a tecla. O conselho ainda vai pender para o homem. Sempre pendeu para o homem. Seja ele ou ela, né? Seja homem ou mulher, vai se chamar Velaryon até poder ascender ao trono e ter o sobrenome Targaryen. Mas todo mundo tá esperando um ele, não um ela. Uma coisa com ela muito rica. É uma personagem que poderia ser melhor desenvolvida, ter mais tempo de tela se pudesse ter essa chance, entendeu? Exatamente. E essa questão do respeito, a gente vai dar esse exemplo aí na hora lá da festa de casamento que aconteceu. Vamos lá pra conversa entre a Rhaenyra e o Lienor, né? Porque enquanto eles estão negociando, eles vão caminhar pela costa. Os dois super preocupados com o que um e o outro vai falar, né? Nossa senhora. Eles estão preocupados mais com a cena que eles vão fazer do que com o casamento em si. É legal a Rhaenyra falar assim, olha, o que a gente vai ter é só fachada, vamos deixar todo mundo aqui ciente de que é só que a gente é o casal perfeito, mas você pode fazer o que você quiser da sua vida, eu não me importo porque eu quero fazer o que eu quiser da minha vida, você topa? Tanto é que até o semblante do Laenor muda na hora, tipo, nossa, que legal, ela tá concordando com algo que eu esperava, eu queria que acontecesse, né? Ele não esperava que aquilo fosse acontecer, mas eu acho que foi até um alívio muito grande pra ele saber que dali por diante ele poderia seguir as paixões dele, tanto ela seguir as dela. Tanto é que ela deixa subentendido, tipo, eu tenho alguém pra mim.
Aí ele, eu tenho alguém pra mim também. Ela, ótimo, vamos só fazer o casamento pra todo mundo ficar feliz, né? Vou falar assim pro grande conselho, os nossos pais, todo mundo ficar feliz, mas é meio que o que o Damon falou pra ela, né? Casamento é uma coisa, prazer é outra. Exato. E o que fez todo sentido, ela aceitar o casamento com ele tão rápido. Claro que dever em primeiro lugar, isso foi demonstrado, inclusive na cena seguinte a essa, mas também ela poderia continuar com o rolo dela normalmente. Era um presente, assim, o que viria depois, em questão de politicagem, essas coisas, ela ia se virar. Ela ia se aprontar para isso, mas o que mais preocupava ela naquele momento, até que chegamos na cena do barco e o nosso querido e o nosso sofredor, né? Coitado. É um cara, acho que é um cara mais coitado desses episódios é o Christian Cole, não tem como, Sir cara. Christian Cole É, com sede, coitado. coitado, não dá. Ele viaja muito, cara. Literalmente roubou o coraçãozinho dele em... Vocês entenderam. Mas, tipo assim, Em algumas horas. né? Em alguns suspiros. Ele falando, eu já te conheço há algum tempo. Eu sei que você acha que é um fardo. É aquele negócio, ela quer a liberdade dela, né? Igual também a gente teve nos capítulos anteriores, ela falando de querer a liberdade dela. Mas é a tomada de consciência dela. É um choque, né? Ela falar que ela quer uma liberdade, mas ela entendeu os direitos e deveres dela com a coroa. Ele falando, não, a gente pode, sei lá, fugir e entrar em navios de laranja e canela. E ela olha pra ele tipo, meu querido. Voltar pra Essos. Slow down, para, que isso? Você pode continuar comigo sem problema nenhum, eu já negociei isso. Ele tá meio abatido já, porque ele deve estar tendo aqueles negócios de pensar demais, sabe? E fica assim, putz, eu só tenho meu nome, sabe? Pra honrar e joguei tudo fora por uma noite com ela. Eu não estou respeitando mais o meu juramento, sabe? E ela acha que é simples assim. E não é. Esse é um ponto interessante, né? Porque eu senti assim, falou com palavras de um perdido, de um cara completamente tomado pelas emoções ali. Só que eu também, por outro lado, eu vi uma parte racional, entre aspas, assim, que é ele tentando reverter a situação dele, fazendo o que ele fez. Ele Sim. foi contra o voto de castidade de um cavaleiro, então ele foi contra os votos dele, quebrou. Uma parte da honra dele foi embora. Até senti assim que ele ficou mais triste por não conseguir reverter a situação qual ele se encontra, do que de fato viver esse sonho com a Rhaenyra em Essos. Sim. E ele se sente meio que usado depois por ela. Você vê meio que a cara dele, tipo, eu não quero ser seu amante, sabe? Cara, eu achei assim, achei essa cena foda pelos dois lados, né? Foi muito impactante pro resto do episódio, né? Pra uma boa parte do episódio aí. Dracarys. Mas, né, durante tudo isso que tá acontecendo, em Driftmark, essa ida, essa volta. Temos a conversa de Otto com a Alicent. Exato. Otto está indo embora. E a querida Alicent se sente culpada, porque ela acreditou na Rhaenyra. E ele joga na cara dela, né, que ela acreditou na Rhaenyra e não quis acreditar nele. E o Otto, ele fala assim pra ela, você não quis acreditar no que eu tô falando, mas é a percepção que eu tenho da primeira vez do Otto tá se comportando realmente não só como alguém que quer o poder, né, ali perto dele, mas é o primeiro conselho que ele realmente dá de pai pra filha, tipo, você acredita na sua amiga e você acabou ferrando a sua família de uma outra forma, e você pode ferrar mais ainda com um negócio muito maior, que é o reino. Por exemplo, você que ama, no caso, os seus filhos, você acha que a sua amiga vai ter piedade a hora que ela souber que eles que estão entre o trono e que você deseja de bem pra eles? Ela vai matar seus filhos. Aí ela fica meio, meu Deus. Coloca o Aegon no trono. É a única então. saída. E o tempo todo ele reforça. Você precisa ajudar o Aegon a subir. Senão você também vai rodar. Aí ela fica naquela de eu preciso ter uma melhor abordagem, eu fiz alguma coisa de errada, o que que eu fiz? A gente pega ela na frente do represeiro ali pensando nisso, né? Depois, aí aparece o Sir Larry Strong. Sir Larys Strong, o irmão mais novo, da mão direita do rei agora, que planta
aquela sementinha, né? Eu recebi a informação, né? Não só por ele ser mestre dos sussurros, mas como eu venho reforçando, a gente tem a parte do livro onde a gente tem relatos do cogumelo, né? Falando o que está acontecendo, né? Ali a gente tem outros relatos também. Que, no caso, a Rhaenyra recebeu um chá, né? O chá da lua lá. Seria um chá abortivo. E ele fala assim pra Alicent, sua amiga tá doente, ela tá bem? Né, daquela cutucada, mas ela tá bem? Aí ela falou, tá bem sim. Ah, porque ela recebeu um chá, sabe? A gente ficou preocupado com ela e, assim, era pra ser um negócio super secreto, porque foi gente de alto cargo lá entregar pra ela. Foi o próprio Aí, mestre, né? O próprio cara foi então. lá levar. Aí ela já ficou, putz, Vernida mentiu pra mim. Aí, dos 100% que ela já estava se achando traída, ficou tipo 120, 200. Sim, e ela foi confirmar. Porque assim que eles voltam, né, de Driftmark, que eles voltam de Deriva Marca, ela fala assim, quero conversar com o Christian Cole. Quero conversar com o Christian Cole. E ele aparece assim, ferrou, né? E ela joga verde com ele. Ela pergunta, então, né, você tá sabendo de algum rolo da Rhaenyra? Aí ele fala, olha... A honra do cavaleiro falou muito alto aí agora. Então, aí você vê que ele começa a ficar em choque. Eu estou. Porque assim, ele não está falando com alguém qualquer. Ele está falando com a rainha consorte. Sim, aconteceu. Aí ele fala, sim, aconteceu. Aí ela, putz. Aí eu pensei assim, ela vai falar do Daemon, ela vai falar do Daemon. Aí ele, não, fui comigo mesmo, eu que desonrei. Eu, putz. Ela fica, meu Deus, como assim? Nero Daemon? Pois é. Então ela confirmou, pelo menos na cabeça dela, que não aconteceu nada com o Daemon. Então, de fato, entre aspas, a Rhaenyra falou a verdade ali. Mas falou meias verdades, porque rolou alguma coisa assim. E foi Sim, com falou ele. meias verdades. Se mostra decidido. Eu sei que eu errei, não tenho desculpa. Não me Então, mata por aquele negócio, né? Não me capa, não faz nada comigo, isso, mas se você quiser me matar, pode você matar. pode me matar. Me mata com honra, né? Mas ela não toma decisão e você Ela vê. simplesmente libera ele e a gente já tá vendo ali de novo uma aliança. Assim, ela sabe uma coisa dele e ela de vez tomar uma ação, né, pra causar mais tumulto, mais transtorno entre todo mundo ali, ela simplesmente chega nele e fala: Não, tá tudo bem, você me contou a verdade, vou poupar você, né? E ele sai dali. Ficou numa troca entre elas por um bom tempo, até aquele último episódio onde a gente revê elas como amiga, e de novo a gente vai ver um conflito grande entre elas, porque finalmente a Alicent descobre o que tá apegando, né? Os fatos escondidos Rhaenyra deixou ali pra Alicent. O que deu a entender é que vai ser definitivo agora. Agora não tem mais essa, não. Agora é divisor de águas. Agora é rainha, princesa e acabou. Dracarys. Depois disso, nós vamos pro casamento, né? Temos ali a festa do casamento, vários convidados e tal. E o primeiro que chega é o Sr. Lannister, né? Sr. Jason Lannister. Sir Jason Lannister, que não respeita ninguém, né? Não respeita ninguém, só que primeiro você vê a Rhaenyra virando o olho. Aquela torcida de olho, falou, já vem esse cara. Aquele, ai meu Deus, esse cara é de novo. Exato. Mas você vê que, voltando àquele assunto de alguns não respeitarem uma mulher no poder. Não, assim, cadê a rainha, né? Aí o Viserys, ela tá se trocando, né? Tá se arrumando ainda, só pra justificar alguma coisa dela não estar presente ali. Aí ele fala, tipo, ai, mulheres, né? Se dependesse delas pra uma batalha, nunca estariam prontas. Aí você olha a Rhaenyra, tipo, seu desgraçado, sabe? Umas coisas meio assim. Isso. O olhar dela. Mas ele não olha o pra ela. O tempo todo ele não olha pra ela, Não. ele não respeita ela. Não e respeita. Desde que ela tirou ele da jogada, ele não respeita ela. Não respeita. E o parabéns foi pro rei. Parabéns, Sim. rei, por você conseguir realizar o casamento da sua filha. Tipo, não foi pra ela, foda-se. É como se ela não estivesse ali. Ele não olha pra ela, não fala com ela em nenhum momento. O cara fica lá Nenhum 2, momento. 3 minutos enchendo o saco do rei e não fala com ela. E nisso vão chegando as famílias. Você vê ali o Lionel, ele já está presente à mesa, só vendo.
né? Ele Sim, só- o Lion ela é aquele negócio, só observa. Enquanto isso, na parte de baixo, a gente vê o Harvin e o Larry juntos, né? Uhum. Conversando entre si. Isso. E E o olhando Harvin, também. a gente já conhece ele de outros episódios, né? Ele foi o soldado que viu a Rhaenyra nos becos, né? A fonte de informação ali, né? O tal sussurro que ele ouviu. Sim. Mas mesmo assim, você nota as pessoas muito observadoras. Até que chega Daemon. Mas antes do Daemon, eu gostaria de destacar a presença da família Velaryon. E antes deles, a família Hightower. Que Ah, sim. chega em peso. Em peso. Aí você vê o olho do Lionel arregalado, assim. Caramba, Sim. os caras acabaram de perder. Tem a rainha, claro, né? Mas acabaram de perder um cargo importante ali. E aí começa a parte da dança do casal. E é nesse momento que você vê o show de olhares. Que olharzinho potente do Joffrey, né? Meu Nossa. Deus do céu. Que pessoa que ia ter um tino daquele, Não, gente? olho de Ficar Sauron. olhando pra cada pessoa que tava olhando. Tipo, tava todo mundo olhando pra Rhaenyra o tempo todo. Tipo, ela é a noiva. Ela que tá ali brilhando. Ela é a futura herdeira, sabe? Ela que vai pro trono. Todo mundo tá pensando que ela vai pro trono, mais ou menos, né? Nossa, ele foi assim: ah, não, é porque é fulano. E ainda chega assim depois no Laenor e fala assim, ó, eu já sei, é fulano ali, ó, ela tá de conchavo com fulano. Eu fiquei assim, oxe, pessoinha tem uns olhinhos ótimo, né, pra tentar descobrir as coisas. Esse show de olhares, né? Mas Sim. antes de ter aquele baile de todo mundo, que né, vai todo mundo pro centro, o rei vai fazer o discurso. E entra ela brilhando. Nossa, esse episódio foi muito da Alicent, né? Brilhando de verde, que é a cor dos Hightower. Cor de treta. É isso, se fosse vermelho de Targaryen, caramba. Quando ela entra, ela interrompe o rei. Interrompe o Até rei. os caras. Não me lembro quem que comenta e fala: ih, ele interrompeu o rei. Isso vai dar ruim. Sim, sim, sim. Tem alguns que fazem burburinho ali, né? É. Nossa, ela interrompeu, nossa, não sei o quê. Aí o seu Larry cutuca o Harry e fala assim: ó, ela tá de verde, hein? Você sabe o que significa o verde, né? Que é a bandeira de estandarte de guerra dos Hightower. Ou seja, prelúdios de guerra. E ela sorri para os Hightower, que estão ali na mesa, né? Dá um sorrisinho. E só pra dar aquela apimentada a mais, quando ela chega à mesa, passa por todo mundo, nem olha, ela só olha pra Rhaenyra e fala: parabéns, enteado. E Sim. vira. Só pra E mostrar a você posição vê que no estão. semblante, e você nota no semblante também da Rainira que é assim, o que deu? O que eu perdi? Ela sabe o que, né, pra estar com essa petulância toda? Por que ela tá tão diferente? O que aconteceu? Foi muito louco essa cena aí. Mas eu vi gente comentando disso e eu acho justíssimo que a demora da Alicent tenha sido de, por exemplo, ela tinha um outro vestido pra vestir, né, até então, porque você olha que o Viserys não gosta de ter visto ela de verde e interrompido ele. Você nota que ele tá realmente incômodo com aquilo. Que até então, a maioria dos episódios, eu vou falar assim, o primeiro episódio e o segundo episódio, antes do casamento dela, ela tá usando azul e verde. Logo após isso, ela começa a usar as cores da casa do marido, ou seja, vermelho e preto, alguns tons assim, sem fugir muito disso. E do nada ela volta a usar o verde. Mas eu penso assim, que ela tinha um outro vestido para usar e ficou em dúvida se ela realmente faria aquilo ou não. Até porque é aquele negócio, eu vou pra cima ou não vou pra cima? Eu deixo claro que eu sei o que tá acontecendo para todo mundo, que eu vou precisar de todo mundo do meu lado, né? Quem apoia o meu filho, quem apoia o que eu estou fazendo aqui, né? Já que eu estou nessa posição, quem for apoiar meu filho e a mim, entendam que agora, a partir de agora, eu estou usando verde e vocês vão ter que entender essa jogada. E a hora que ela aparece e interrompe, e ela rouba toda aquela atenção que era da noiva, né? Do casamento em si, pra ela, já é ela erguendo o estandarte dela e falando, ó, já sei o que tá acontecendo e é a minha vez de jogar as minhas cartas. Dracarys. Depois de tudo isso, a gente tem a dança com todos.
todo mundo dançando ao mesmo tempo, aquelas danças medievais que começa com um casal, termina com outro casal e vai embora. E aí que tem o show. E que outro. É, Que outro casal, né? Não é mesmo? pois é. E aí você vê o show de olhares. Daemon olhando pra Rhaenyra. É quando o Joffrey percebe o troca de olhar da Rhaenyra com o Cole e percebe que o Cole não olha pra outra pessoa que não seja ela. Por isso que o Joffrey Ah, presta atenção. sim. E ele chega ali pra cutucar o Christian Cole. Tipo, eu sei, né? E ele fica, como assim? Ah, eu sei o que tá acontecendo. Aí você vai vendo que o Christian Cole tá assim. É, Que tanto ele sabe, né? O que tá acontecendo? Enquanto isso, a gente tem o quê? Olhares do Daemon direto pra Rhaenyra também. isso pra ficar bom pra nós dois, então é bom que eles casem mesmo e que nós dois mantenham o sigilo. Eu fico com o meu, você fica com o teu. Por isso que eu achei estranho, porque quando o Joffrey fala, ele não tira os olhos dela, a gente tem o Daemon, a gente tem o jeito que a Alicent olha pra Rhaenyra, tem muita gente o tempo todo olhando pra ela com desdém, posse em cima dela, eu quero estar do seu lado porque você vai ser herdeira, você vai estar ali no trono. E ele matar com a Kirsten Cole ali, sabe? Eu fiquei meio, como assim, né, também, mas tudo bem. Mas só que o Daemon, talvez seja nesse momento, né? O Daemon, uma parte do olhar dele estava voltado pra Alina, na hora que ela tava sentada. Ele pega, ele tá olhando pro povo, depois ele fica olhando pra Alina. Tanto que quando a Alina resolve A Lina dançar... troca olhares com ele, realmente. Isso. E ela é mais. Vou falar assim, pelo menos é citado que ela é uma das mais bonitas ali, sabe? Ela cresce e realmente se torna uma mulher extremamente de tirar o fôlego, né? É citado isso. Isso, então ele olha pra ela, olha pra Rhaenyra, olha pra ela de novo. Aí quando ela resolve descer pra dançar, ele já logo levanta e vai, né? Tanto que tem uma breve conversa com ele ali, que você vê que quando ele vira de costas, a Lina já morde o lábio, né? E depois que ele faz tudo e o rei não gostando nada do que tá vendo, aí o Daemon vai pra Rhaenyra, né? Você vê o Linor saindo com o Joffrey, aí a Rhaenys tipo, ih. Aí a gente vê o Daemon saindo com a Rhaenyra, o Viserys, ih. E agora? Aí a gente já tem em seguida o conflito, né? Dali de virem os guardas e São Crystal Cole sentando a cacetada no Joffrey. Ali já perdeu, né? Perdeu as estribeiras, já descontrolou de vez. Ficou com medo, né, do segredo dele ali, escapar por mais algum lugar. É muito do conhecimento do próprio personagem, não ter noção da própria força ou dos próprios limites. Ele estava com medo, o tempo todo a gente via que ele estava assustado, que ele estava com medo. Ele soltou pra Alicent, né, o que aconteceu, e agora uma pessoa descobriu, assim, do nada. Ele se viu com medo e, no caso, naquela cena, ele partiu pra cima. E quando o Daemon pega o rosto da Rhaenyra ali e a galera fecha, beijou ou não? Pegou ou não pegou? Eu acho que não, acho que na hora do susto ele foi pra cima e veio todo mundo. E a treta. Então, daí não deu. Porque ela logo em seguida ela fica, Daemon, Daemon, e o Daemon indo embora com o pessoal porque tava sendo arrastado. E ela se esconde no chão. Aí o Sir Harwin Strong, ele vai lá, pega ela, né? Porque o Lionel faz um sinal. Assim, vai atrás da princesa, porque ela tá perdida ali no meio. Aí ele, enorme do jeito que vai lá, pega ela toda pequenininha no ombro dele e leva embora. E o que você achou? Eu achei que teve alguma simbologia de sangue nessa parte, sabe? Sim, O sim. sangue do rei, que na hora que ele levanta ali já sai sangue do nariz dele. É a fraqueza, né? O tempo todo a gente teve o contraste. Quando ele tava contando a história do gelo e fogo, né, pra Rhaenyra, a gente tava vendo ele o tempo todo próximo à questão do fogo. Então, por exemplo, eu acho que são os momentos fortes dele. Eu não sei se isso vai ser ao longo da série com outros personagens, mas acredito que quando a gente for ver momentos fortes de certos personagens, vamos ter várias vezes a representação do fogo. Quando for esse momento de fraqueza, a gente vai ver a fraqueza do sangue, a fraqueza do sentimentalismo, a fraqueza da carne, a fraqueza e tudo que, no caso, o sangue ele possa representar. E, no caso, o Viserys tá morrendo, né? Vou falar assim, ele tá... Cada episódio ele tá pior. Vai chegar uma hora que a gente tá tendo... Tá trilhando o caminho da morte dele, né? E vai começar realmente
o jogo ali de quem vai pro trono de verdade, apesar da Rhaenyra tá ali como herdeira, a gente já sabe que tem um pessoal que não vai aceitar isso. E depois o desmaio dele também do final do casamento, né? E que casamento triste. Tem ali a cerimônia, logo no chão, assim, a gente tem o sangue do Joffrey, sabe? Com o Lenor chorando e, nossa, devastado demais. Devastado. E esse sangue, pra mim, ele representou, tipo, a guerra que está por vir. Porque, Também. né? Vai ser uma derramação de sangue do caramba. E vem E o pega rato. bem a parte do trono, né? O sangue ali embaixo que mostra do jeito que você falou, toda a questão de todo o derramamento de sangue justamente por causa daquela posição ali, porque a gente vê logo o reflexo não só da igreja ali, que é o padre lá que tá fazendo o negócio lá pra eles, né? Toda a Isso. cerimônia, mas a colocação ali é quem vai sentar ali, quem vai pra coroa. Aquele é um casamento político pra coroa. Isso. E o rato, ele simboliza que alguém vai se beneficiar com isso. É o ratinho Sim. ali comendo pelas beiradas, tomando sangue ali. Ratinhos o tempo todo, em vários episódios aí, tem ratinhos que estão em posições extremamente estratégicas pra gente prestar atenção. Em quem tá ali, quem é sujo, quem não é, podridão, né? Né? Tudo que planejou foi por água abaixo. E agora já foi, né? E é só aceitar. A conversa mesmo que a gente tem em Valeriano, né? Do Daemon com Rhaenyra, ainda não casei. Pega daqui, vamos embora, me faz sua esposa e vamos viver a nossa vida, né? E logo em seguida não dá. Mas é aquele negócio que a gente viu desde a cena lá do bordel. Ela é uma pessoa muito decidida, ela tem muita força e acredito que isso também dá uma assustada nele, né? Não é ele que tem 100% do controle do jogo ali, eu acho que ele tá se sentindo um pouco também dominado por ela. E é essa força aí que deve dar um susto nele também. Exato. Não, dessa cena do Christian Cole com a Alicent no final, Sim. caraca, mostra tudo que você falou lá na conversa. Do tipo, que ali, naquela conversa ali, que o cara foi sincero com ela e tal, e ela poupou, rolou um elo ali. O que vai acontecer daqui pra frente, eu não sei. Completamente mistério, né? Porque, Entre os dois aí, mas sim, ela foi lá e realmente falou, é. não faz isso, cara. Não faz isso e sai daqui. Se poupe, né? Você é um excelente cavaleiro. Você não tem aquele negócio. Você tem e não tem a culpa disso. Querendo ou não, é um fardo que você vai ter que carregar pra sempre. Lide com o seu fardo. Mas a gente tá levantando aqui as hipóteses aqui do que pode acontecer, do que pode ter rolado naquela cena, porque Sim. ela só fala. O que Sir que Christian, você que tá ouvindo, né, aí, o que você acha que poderia ter acontecido nessa parte? Que conversa você acha que a Alicent teve com Kristen Cole? Se você acha que ele vai se manter do lado dela ou não, né? O que pode acontecer daqui pra E frente? pra gente finalizar, nota Geek Universal. Eu curti demais. É bom da peste. Tio é bom da peste? Eu vou nessa também. Foi um episódio muito foda, mas não foi melhor que o anterior. Não, então.